Se vocês reconhecem rapidamente o que essa equação está representando, x2 mais y2 menos 2ay menor ou igual que zero. É imediato do que nós estamos falando? Disco também. Como é que eu percebo que tem um círculo ali, que tem um disco? Completa o quadrado. Técnica de fatoração, de completar quadrados. Soma A2 dos dois lados. Somei A ao quadrado dos dois lados. O que eu obtenho quando eu olho para y2 menos 2ay mais A2? Isso não é o quadrado de uma soma? Isso não é o quadrado de y menos a ao quadrado? Y menos a ao quadrado não é y2 menos o duplo produto 2ay mais o quadrado do segundo A2? Sim, turma? Menor ou igual que A2. Que figura é essa? Círculo, ou disco, né? Nós estamos olhando para a região, para o interior. Com centro em que ponto? Aquilo é um disco com centro em que ponto? x0 igual? Zero, não apareceu aqui. E o y0? A. E raio quanto? A. Então, ele é bonito porque ele tem esta condição. O centro está no eixo y, no ponto de ordenada A, e o raio também é A. Então, esse é um disco que é tangente bem? Posso deixar assim? Está claro que é esse disco que vai aqui no eixo X, ele vai até o 2, no eixo Y, ele vai até o 2A. Todo mundo concordou com isso? Tem duas maneiras de parametrizar essa região, que são diferentes e com utilidades em contextos diferentes. Então, vamos olhar com muito cuidado o que eu posso fazer. Eu posso fazer duas coisas diferentes. Uma é imitar o que eu fiz no item 5. Simplesmente pensar que trata-se de uma circunferência deslocada. Desloquei para o centro ser x0 e y0. Aqui eu desloquei para o centro ser A, ser 0 no x, A no y. Então, primeira maneira de parametrizar este domínio é escrever x igual a r cosseno θ, não desloca nada no x, porque o centro no x0 é 0, e desloca no y. Y igual a A mais r seno θ. Quando eu faço isso, o θ vai de 0 a 2π, o r vai de 0 a A, e o jacobiano é R. Tudo bem? Que isso funciona? É igual ao exemplo 5, só que é o exemplo 5 com x0 igual a 0 e y0 igual a A. Tudo igual, então. Essa é uma primeira maneira. Dependendo da função que eu for integrar, e quando eu terminar esse exemplo eu vou fazer mais um comentário, eu devo fazer o exercício numérico em que isso vai aparecer, exatamente este exemplo vai aparecer. Dependendo da função, eu vou
tem um outro contexto. Eu posso querer fazer o seguinte: x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Não desloquei o centro. Por que pode ser que seja interessante num exemplo deslocar, no outro não? Depende da função que você vai integrar. Para que a gente vai usar tudo isso? Para fazer o integrando com f. E lembre-se que eu vou ter que mudar na variável no f. Se o teu f tiver escrito raiz quadrada de x2 mais y2, ele fica muito simples se eu trocar x e y por isso. Mas se eu trocar x e y por isso, ele não fica simples. Porque aquele y2 vai levar ao quadrado esse a aqui. E aí vai dar uma expressão muito chata na hora de integrar. Então, daqui a pouco eu vou voltar a esse aspecto. Eu tenho que tomar as decisões levando em conta quem é a f com a qual eu estou trabalhando. Por isso que é bom eu ter mais de uma opção. Esta opção não desloca o centro. Como ela não desloca o centro, o θ e o r vão ter uma variação que não é 0,2π, 0a. Porque olha só, eu não desloquei o centro do sistema de coordenadas agora. Eu não fiz a translação x0, y0. Como eu não desloquei o centro, eu estou com o mesmo θ medido em relação a este centro de coordenadas. Então os meus pontos todos estão no primeiro e no segundo quadrante. Eu não tenho ponto no terceiro e no quarto quadrante. Quando eu desloco o centro, subo o centro, eu tenho ponto nos quatro quadrantes, por isso θ entre 0 e 2π. Quando eu não desloco o centro, os meus ângulos, meus θs estão no primeiro e no segundo quadrante. Então o meu θ está entre 0 e π. E o R? Oi? Pode explicar de novo a parte dos quadrantes? Claro. Qual é o efeito geométrico de eu ter que fazer uma transformação do plano no plano? É uma questão de remonta lá para as ideias básicas de mudança de coordenadas em geometria analítica, em álgebra linear. Quando eu faço uma mudança em que eu somo uma constante no x e no y, como eu fiz aqui, eu estou fazendo uma ideia de uma translação. Eu estou deslocando o centro do sistema. Então, o θ é o ângulo medido da semirreta, origem, eixo das abscissas, até a semirreta, até o ponto. Mas para isso você tem que ter a origem do sistema de coordenadas. O θ é um ângulo que tem um vértice na origem do sistema de coordenadas. Fazer uma ou outra mudança de variável tem um impacto sobre eu mudar ou não a origem de lugar. Quando eu faço isso, eu desloco a origem para cima. E aqui passa a ser o novo zero do sistema de coordenadas. Então eu estou com, este passa a ser o novo sistema, novo eixo das abscissas, e eu estou com pontos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Quando eu faço esta mudança, eu não desloquei nada. Então a minha origem do sistema de coordenadas continua que sempre foi. E aí os meus pontos estão no primeiro e no segundo quadrante e não tem nada na figura no terceiro e no quarto. O mais sutil é achar a variação do R, porque o R passa a depender de θ agora. Para um determinado θ, o R varia de 0 até a curva. Dado um θ, o R varia de 0 até a curva. Ele varia com θ. Observa, para um θ muito pequeno, o R não é a distância do ponto até a origem? Para um θ muito pequeno, os pontos estão muito perto da origem. À medida que o θ vai aumentando, eu vou podendo me afastar mais da origem. Qual é a distância máxima que eu posso estar da origem? Quando o θ é 90 graus, π sobre 2, que eu posso estar a distância 2, 2a. Há uma variação com o θ. Como que eu acho essa expressão em função de θ? Tem duas maneiras, as duas são igualmente fáceis. Uma delas é mais geométrica, a outra é mais algébrica. Você pode usar aquela que você quiser. A mais geométrica
Olha esse ângulo alfa que está aqui, é o complemento do θ. Olha para esse triângulo inscrito na semicircunferência. Esse triângulo é retângulo. Esse raio essa hipotenusa é 2A. O R é o cateto adjacente ao alfa. Sai que seno de alfa é R de θ dividido por 2A. Ou seja, o R de θ é 2A seno alfa. Mas o alfa não faz parte da minha mudança, ele é o complemento do θ. Complementar e seno igual de um é cosseno do outro. Então eu tenho que o R de θ é 2A cosseno θ. Uma maneira algébrica, sem enxergar nada. Vou na equação. Cadê a equação? Ah, está aqui. Olho para a equação inicial. x2 mais y2 menos 2ay. Jogo a mudança de coordenadas em cima dessa equação. A equação inicial é x2 mais y2 menos 2ay menor ou igual que zero, certo? Joga x e y aqui dentro. x2 mais y2, quando é r cosseno, r seno, dá r2. Menos 2ay. Y é r seno. O que eu fiz de errado nas minhas contas, turma? Ah, sim. Eu falei cosseno e escrevi seno aqui, né? Eu acho que eu falei certo e escrevi errado. Eu vivo errando, ainda bem que vocês prestam atenção. Aqui que tem um erro, né? Do ângulo alfa, o θ é cateto adjacente. Então, cateto adjacente para o alfa, qual função trigonométrica que é? Cosseno. Então, aqui que estava errado. Obrigado, hein? Aqui é cosseno alfa, então é 2A cosseno alfa, e aqui é 2A seno θ. E aqui vai aparecer isso aqui menor ou igual que zero, muda de lado e cancela o R, não é? R2 menor ou igual que 2AR seno θ, e cancela o R, R menor ou igual que 2A seno θ. Então, o meu R está entre 0 e 2A seno θ. As duas mudanças estão corretas. Ah, sim, e jacobiano? Quem é o jacobiano se eu fizer isso? Não mudou nada, porque é a mudança tradicional R. Essas duas maneiras de pensar são equivalentes, pode usar aquela que você quiser. Isso é um pouco mais geométrico, você enxerga a geometria da figura, e aqui é mais algébrico, você joga na equação e faz a conta. E um último comentário. x2 menos 2ax mais y2 menor ou igual que zero. O que mudou? É igual ao 5, só que ao invés de estar deslocado na direção do y, está deslocado na direção do x. Então é uma circunferência, um círculo de centro no A, que vai e raio A, tangente ao y. Podemos descrever essa região de duas maneiras, como eu fiz na anterior. Primeira maneira, deslocando o centro, x igual a A mais R cosseno θ, y igual a R seno θ. Θ de 0 a 2π, eu desloquei o centro, R de 0 a A e jacobiano igual a R. A outra alternativa seria não deslocar o centro. X igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. Não desloquei o centro, então
θ não está mais variando de 0 a 2π e nem o r está variando entre extremos fixos. Θ varia em que intervalo agora? Primeiro quadrante, quarto quadrante. Uma solução seria escrever que o θ está entre 0 e π sobre 2, unido com 3π sobre 2 e 2π. Mas para efeito de calcular integrais, turma, eu posso fazer uma grande economia e dizer que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui tem uma informação que eu não tinha comentado ainda. Quando eu defini coordenadas polares, eu não falei que o θ variava de 0 a 2π? Na verdade, o que eu preciso é de um intervalo de tamanho 2π. Se eu fizer coordenadas polares do mesmo jeito e decidir que eu vou medir ângulos de menos π a mais π, que também tem um intervalo de tamanho 2π, funciona igualzinho as coordenadas polares. O que importa é que seja um intervalo contínuo de tamanho 2π. Não precisa ser exatamente a primeira volta positiva da trigonometria. Pode ser a meia volta negativa seguida da meia volta positiva. Então eu posso fazer coordenadas polares em qualquer intervalo de tamanho 2π. O que eu estou fazendo aqui para economizar é fazendo de menos π a mais π, e aí eu estou pegando pontos do quarto quadrante, que é o menos π sobre 2 a 0, e o primeiro quadrante, que é o do 0 a π sobre 2. Funciona tudo certinho igual. Tá bom? E o R, maior ou igual a 0, menor ou igual a quê? Adivinha o que vai aparecer? No anterior, quando eu desloquei a circunferência, apareceu 2A seno θ. Quando eu desloquei no Y. Adivinha o que vai aparecer quando eu desloco no X? 2A cosseno θ. E se eu tiver qualquer dúvida, como é que eu descubro? Olha na equação. x2 menos 2ax mais y2. Quando você faz essa mudança de coordenadas polares tradicional naquela equação, fica x2 mais y2 fica r2, menos 2ax menos 2ar cosseno θ, menor ou igual a 0. Muda de lado e cancela r. R menor que 2a cosseno θ. Então, eu te dei 6 contextos, um pouquinho diferentes cada um do outro, em torno da ideia de coordenadas polares. Mini curso de coordenadas polares. Fale. Ali, essa circunferência, na verdade, ela é tangente, né? Aqui é tangente. Aquela ali não necessariamente. Aquela aqui, lembra que o meu desenho ficou quase tangente por imprecisão. Lembra que essa daqui, eu desloquei o centro para x0 e y0 e eu coloquei o raio A. A princípio não tem nenhuma conexão entre o x0 e y0 e o raio A. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Assim, supondo que a F exija que eu não faça uma translação, se o disco não tiver tangente ao eixo... Aí você vai ter que fazer translação. Eu vou ter um limite inferior no R, né? Vai ser zero. Isso. Então, se o círculo não é tangente a um dos eixos, esta mudança que eu fiz aqui, ela não funciona tão facilmente. Pode ficar muito complicado, os extremos podem ficar muito complicados. Cada caso é um caso e você faz um balanço entre a complexidade que está na função f integranda e nos extremos de integração, procurando minimizar a dificuldade no cálculo da primitiva que vai vir depois. Não tem uma regra geral.